Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça, e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. E amados irmãos, vamos passar aqui, é rápido esse vídeo, tá? Vai ser aí uma coisa bastante rápida aqui, para falarmos um pouquinho com os irmãos sobre algumas perguntas que vêm para mim aqui no WhatsApp de vez em quando. E eu as acho interessante, eu respondo aos irmãos, logicamente, que me perguntam, mas eu achei interessante algumas delas. E eu sempre separo aqui, você pode fazer também no comentário. A primeira que é o que fazer com o pão e o suco da Santa Ceia, quando sobra, o que fazer com as sobras da Santa Ceia, eu vou responder que foi uma pergunta de um amigo aqui do nosso canal. Ele fez essa pergunta aqui, tá uma pergunta bastante, assim, sincera, pelo que eu pude ver, tá? Então, eu vou tentar responder essa pergunta dessa pessoa aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da pessoa aqui que fez essa pergunta. É bem difícil achar porque o vídeo que ele fez tá com bastante comentário, mas eu vou tentar encontrar aqui rapidamente aqui com os irmãos para ver se eu consigo achar. Ok. Perdão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vai dar para eu achar mais essa pergunta por aqui, mas ela foi feita aí há uns 2 domingos atrás, tá? E domingo retrasado. Então, eu vou procurar respondê-la aqui. O que fazer com o pão e o suco da Santa Ceia? Irmãos, antes da gente gravar, antes da gente fazer, e também vou tentar responder aqui, se devemos ou não buscar revelações para tomar alguma decisão na nossa vida. Do tipo, na Assembleia de Deus tem muito esse nome que é chamado de revelação, na CCB, a guia, buscar a guia do Espírito Santo para fazer alguma coisa, tal. É um perigo bem grande que eu vou te explicar aqui o que está acontecendo hoje em dia no meio disso, tá? Mas, amados irmãos, rapidamente aqui, para a gente começar esse vídeo falando com vocês nossos livros, A História Secreta do Vaticano, Relatos Sombrios envolvendo a Igreja Católica e sua ligação com o nazismo, tá? Esse livro aqui é o lançamento do mês. Juntamente o lançamento também, tem aqui o lançamento da minha filha, Satanismo Global. Esse livro tá aí, o pessoal tá adquirindo ele bem, tá? O Ocultismo como a Nova Religião Global. Gente, esse livro é sensacional. Vou fazer os comerciais aqui rápido para a gente poder ter aqui em mente o nosso vídeo. Mas olha só, irmãos, o que eu vou falar hoje, muito, se você quer conhecer um pouco mais da história da igreja primitiva, leia esse livro aqui, gente. Leiam esse livro ele é sensacional, Cristo entre as Igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro é uma pancada no desigrejado, ele é uma pancada no igrejado. Então, gente, é um livro sensacional, tá? E também, para que você seja aí um crente seguro, um crente maduro, saia do meio dessa celeuma toda aí de briguinhas de internet, eu vou te aconselhar o Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2, que é Mateus capítulo 5. Esse livro é fenomenal, gente. O Mateus capítulo 5, ele é uma obra de 330 páginas. Aqui tem um estudo sobre divórcio, pornografia, mentiras em forma de juramento, mentiras como ruptura na santidade, o propósito da lei, a lei mosaica, cristão, sal da terra e luz do mundo. Gente, as bem-aventuranças é um livro sensacional e excepcional, esse livro aqui, tá? Ele tem 330 páginas e esse aqui é o capítulo 6. Pessoal, nesse trabalho aqui nós tratamos sobre ansiedade, oração. Tratamos aqui sobre a questão da hipocrisia religiosa. Como devemos nos relacionar com o mundo. A oração do Pai Nosso, a oração mais teológica que já existiu. É um livro sobre jejum, tá?
A Fome como Serva da Graça. Olha só a estrutura desse livro aqui dentro, como ele é lindo, 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 tá? Então, se você quiser e puder adquirir, faz o seguinte, a gente fala sobre jejum, falamos sobre qual o seu tesouro, a diferença de um tesouro e riqueza. Gente, é um livro fantástico esse daqui, tá? Então, se você quiser adquirir só eles, a gente tem eles, só eles também, um de cada vez se você quiser adquirir, mas se quiser o kit assim, ó, no kit todo, eu vou te dar mais 2 livros de presente e vou te fazer um descontaço aqui em todos eles, ok? Tá aí um bom presente para o Dia das Mães, tá? Se quiser dar esses aqui, a sua mamãe vai ser uma bênção mesmo para ela, tá? E para você também, tá bom, querido? Então, dito isso, vamos para o nosso vídeo, tá? É um vídeo sem script, tá, irmão? Não tenho aqui nada escrito aqui, eu gosto de ter, tá? Eu gosto das minhas coisas escritas, bem elaborado, mas hoje, excepcionalmente hoje, nós não temos. Então vai ser sem script nenhum, tá? Só alguma coisa aqui que eu peguei para falar sobre esse tema. Gente, primeira coisa, primeiro ponto, o que fazer com o pão e o suco de uva da Santa Ceia? Pessoal, nós que somos evangélicos, que somos cristão protestante, há uma distinção entre nós e os católicos muito grande. Os católicos é o que a gente chama de transubstanciação e consubstanciação, tá? A transubstanciação transubstanciação, olha só, é complicado. Mas veja bem, para o católico, na transubstanciação, o que acontece ali é que na hóstia, Jesus não é representado pelo pão. A hóstia vira o corpo de Jesus, tá? Não é uma questão de representatividade. Para o católico, a hóstia é o próprio corpo de Cristo e o vinho que o padre está tomando é o próprio sangue de Jesus. Por isso o termo é transubstanciação. É defendida pela Igreja Católica, que afirma que o pão e o vinho na Eucaristia são transformados no corpo e sangue de Jesus. Enquanto a consubstanciação, defendida por muitas igrejas, quase todas as igrejas protestantes, afirma que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes com o pão e o vinho, ou seja, eles representam o pão e o vinho, o pão e o suco de uva, representam o corpo e o sangue de Jesus. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Para a Igreja Católica, na transubstanciação, o que acontece é que, para o católico, na transubstanciação, quando o padre ora pela Eucaristia, o pão e o vinho viram o corpo e o sangue de Jesus. Por isso, para o católico, é muito importante o que ele vai fazer com elementos da Santa Ceia depois dali. Tá? Para o cristão protestante, para nós, e essa foi uma das lutas da reforma muito grande, tá? É que, principalmente para a ala mesmo reformada, protestante, irmão, no sentido geral, deveria ser assim, tá? Nós não aceitamos a doutrina da transubstanciação. Nenhuma igreja evangélica, em tese, aceita a doutrina da transubstanciação. E aí é o que está. Em tese, elas não aceitam, mas na prática, elas fazem a mesma coisa que a igreja romana faz. Tá? Veja, nenhuma igreja protestante aceita a doutrina da transubstanciação, que afirma que o pão e o vinho da Santa Ceia se transformam substancialmente no corpo e sangue de Jesus Cristo. Para os reformados,
O pão e o vinho são símbolos que representam o corpo e o sangue de Cristo, mas não são literalmente o que representam. Veja, para nós, protestantes, o pão e o vinho representam o corpo de Cristo. Ele não é o corpo. Ele é apenas uma representação. Ele é apenas a encenação do corpo. Tá? A visão reformada é frequentemente descrita como uma presença espiritual. Tá? Nós acreditamos na presença do Espírito Santo no culto, acreditamos na presença de Jesus Cristo no culto e em todos os cultos e também o de Santa Ceia. Tá? Mas não acreditamos que o pão e o vinho virem, se transformem em corpo de Cristo e em sangue de Cristo. Tá? Dito isso, só quem acredita na doutrina da transubstanciação, que não é uma doutrina bíblica, só quem acredita nisso é a Igreja Católica. Tá bom? Só quem acredita nisso é a Igreja Católica e algumas igrejas ali ligadas mais de perto ao catolicismo. Tá? Dado a isso aqui, me estranha muito que as igrejas protestantes estejam com o mesmo, e já é antigo isso, o mesmo misticismo das igrejas católicas no que tange a questão das sobras do pão e do suco de uva de uma Santa Ceia. O que me dá a impressão é simplesmente de um misticismo desenfreado que foi aprendido com os pais sem nenhuma regularidade bíblica. Principalmente, irmãos, agora eu vou tocar aqui em uma ferida, principalmente quem diz que não acredita em transubstanciação, mas na prática faz isso, são muitas igrejas, Assembleias de Deus, mas muita mesmo, tá? A CCB, tá? E essa não é em sua maioria, em toda ela. Também a questão de quase todas as igrejas evangélicas do Brasil fazem esse ritual que a gente vai falar aqui com você. Quando eu era pequeno, menino pequeno lá em Barbacena, quando eu era pequeno mesmo, quando eu era novo no ministério, ali como auxiliar de trabalho, eu me lembro que tinha um diácono que ficava por encarregado de pegar o pão da ceia e enterrá-lo. Perceba, e um dia eu pedi a esse diácono, falei, irmão fulano, o senhor poderia me dizer onde está na Bíblia esse ritual que nós estamos fazendo? E ele falou, olha, Daniel, não está na Bíblia, mas nós guardamos isso por respeito, tal, aquele negócio todo. Percebe, irmãos? Outros levam para o monte, para cavar buraco em monte e tal, e assim por diante. O cuidado assoberbado com um pedaço de pão depois que está dentro ali da Santa Ceia, esse cuidado assoberbado com um pedaço de pão e um pouco de suco de uva que sobrou, ele representa, na maioria, não, em todas as vezes que as pessoas têm esse cuidado, assoberbado com um pedaço de pão que sobrou e com um pouco de suco de uva que restou, esse é aí que vira um bezerro de ouro para a igreja, isso. É aqui que isso vira um bezerro de ouro. Porque, perceba, as pessoas estão mais interessadas em saber o que fazer com o que sobrou da Santa Ceia, mas eles mesmos tomam a Santa Ceia em total desarmonia com Jesus Cristo. Eles mesmos se assentam para tomar a Santa Ceia com um coração irado com o irmão, com um coração em total prostituição. Quantas pessoas, irmãos, domingo passado, ou este domingo, ou domingo que vem, vão tomar a Santa Ceia cheio, viciado, afundado em pornografia, outros traindo esposa, outras traindo marido. Quantos vão se preocupar? Veja, lembre-se disso, o pecado de pornografia, se você é casado e está envolvido com pornografia, não é uma falha, como diz a CCB, tá? Que o camarada tem falhas e não pecado. Não, filhão, tu tá indo pro inferno, meu queridão.
Porque a minha Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher com um intuito ruim no coração, eu já adulterei com ela. Veja, Jesus coloca o olhar para uma pessoa e eu desejá-la como o próprio pecado de adultério. Eu adulterei com ela. Agora tu imagina se eu pego um celular e estou envolvido em pornografia todo o tempo. Todo o tempo não, uma vez só já dá. Imagina bem isso. Então sim, queridão, isso não é um desvio. Isto é somente um anúncio que você está indo para o inferno, só isso. Mas a maioria das pessoas vão tomar Santa Ceia com um coração cheio de ira, cheio de mágoa, cheio de inveja, cheio de adultério, cheio de prostituição. E o miserável, coitado, pobre, infeliz, está preocupado com o que vão fazer com o resto do pão. Notou como esse status de cuidado, ele vira um farisaísmo para a gente? Notasse como esse status de que eu tenho que tomar cuidado, pastor, porque o que vão fazer com o pão? Olha, uma vez que ele foi orado ali, nós não oramos pelo pão. Nós não consagramos, não temos esse poder de transformar um pedaço de pão no corpo de Jesus, irmão. Isso é misticismo católico. Para com isso. O interessante da Santa Ceia é proclamar a comunhão com Cristo. Lembra do que ele disse? Na noite que foi traído, ele disse: fazei isto em memória de mim. Façam isso em memória, lembrando-se de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. O projeto da Santa Ceia não é que o pão vai te deixar mais santo. O projeto da Santa Ceia não é que o vinho ou o suco de uva vai te deixar mais puro. Não é sobre isso o negócio. O negócio tem a ver com aliança. Esse é o Novo Testamento no meu sangue. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Toda vez que eu tomo a Santa Ceia, eu digo a todo mundo que eu tenho comunhão com Cristo. Agora, como é que eu posso estar em comunhão com Cristo se os meus pecados, todos eles, eu não mudei nada? Irmão, não é que a gente não vá pecar. Não é isso quando eu falo de pecado aqui. Não é que a gente é impecável, não vai pecar. Claro que vamos pecar. Lógico que sou pecador, mas eu estou lhe dizendo caminhar em direção à santidade. Você está caminhando em direção a isso? Então a questão toda nós não deveríamos estar preocupados com o que fazer com o pão da ceia. Nós deveríamos estar muito preocupados com o nosso coração na hora da Santa Ceia. Porque Paulo disse que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria perdição, não discernindo assim o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11. Veja, não é o resto da Santa Ceia que está se colocando em xeque aqui. Está se colocando o momento em que você está anunciando que tem comunhão com ele, mas a sua comunhão é com a prostituição. Mas a sua comunhão é com o alcoolismo, a sua comunhão é com outra coisa, a sua comunhão não tem nada a ver com Deus, com Jesus Cristo. Em nenhum momento a Bíblia manda a gente tomar cuidado com o resto de Santa Ceia. E o que fazer então com o resto da Santa Ceia? Eu não sei, irmão. Joga na pia. Simples a matemática. Dilui. Se você quiser ser menos místico. Mas saiba, depois que nós passamos a ceia ali, o suco de uva, o pão, passamos o suco de uva ali, depois daquele ato, aquilo é só um pedaço de pão. E mais nada. Um pedaço de pão subejado. Então enterrar aquele pedaço de pão, igual eu vi um pastor aí da Assembleia de Deus, acho que lá da Paraíba, coitado, dizendo que, não, eu aprendi assim com os antigos, depois o que a gente faz com pão, coloca num saco, enrola direitinho e vai lá nos fundos, onde tiver uma terra, cava um buraco e enterra. Vê só, que marmotagem. E o suco de uva vai o que então? O suco de uva joga água corrente. Mas por que tem que ser água corrente? Ué? Entende esse sincretismo religioso
Essa mitologia toda que se faz, ela está escondendo alguma coisa aí. Por que você está preocupado? A pergunta é que Satanás não vai deixar você fazer o seu coração. Vai fazer com que você fique recriminando esse vídeo até o final. Porque lá no fundo o diabo sabe que a pergunta para o seu coração seria: por que você está preocupado com o resto da Santa Ceia se você está preso em pornografia, em adultério, você está preso em disse-me-disse, está preso em como destruir a vida do irmão, está preso em como destruir na fofoca, está preso em tudo isso o seu coração e você está achando que é um crente? Você não deveria se preocupar com isso. Você deveria estar muito preocupado com o seu coração, com a sua condição diante de Deus. A Santa Ceia é um símbolo, irmão. A Santa Ceia é um sacramento, é uma ordenança. Todo crente deve tomar Santa Ceia. Quem não é crente não toma, quem é crente toma. Batismo é um sacramento. Todo crente se batiza. Só não se batiza quem não é crente. Santa Ceia aí é a mesma coisa. Mas a água do batismo não tem o poder de te fazer santo. Tanto é que a própria Congregação Cristã do Brasil batiza as pessoas nessa inferência de fazer com que eles pensem que são santos, e aí dentro, irmão, da própria CCB, está aí lotado de gente que não é crente fingindo que é, porque acreditou que um banho de água que ele tomou tirou os pecados dele. E ele está preso simplesmente em os pecados mais horríveis do mundo, porque ele achou que foi remido dos pecados dele na hora daquele batismo. Meio pentecostal, a mesma coisa. As pessoas dão a importância ao batismo, mas não entenderam que o batismo não é para te salvar dos pecados. O batismo é uma confissão pública de fé, advertindo, dizendo a todos que você foi salvo dos seus pecados, não pela sua obra, mas pela obra redentora de Jesus Cristo. Então o batismo é você anunciar ao mundo: eu sou um salvo, e não dizer que está se salvando. O batismo é um anúncio que eu estou andando em direção à santificação. Ele não me deixa mais santo, ele é somente a profissão pública de fé de que eu sou um homem morto para o meu pecado. A Santa Ceia é eu dizendo ao mundo que eu tenho comunhão com o meu Cristo. Mas aquele pão e aquele suco de uva ali é só um pão e um suco de uva. Somente isso. O que vai te matar não é o suco de uva que você toma em pecado. O que está te matando não é o pão que você come em pecado. O que está te matando é a hipocrisia de anunciar ao mundo que você está em comunhão com Cristo e com a igreja, quando você está deitando-se na prostituição, deitando-se com outros deuses e dizendo que serve a Cristo. O pão em si não tem poder nenhum, mas o seu ato tem. Então, entende, irmão, esse papo de enterrar pão, de jogar em água corrente e assim por diante, não tem nada a ver. A nossa igreja, porque é pequenininha, sabe o que a gente faz? A gente serve pão em copo descartável, é o pão e o suco de uva em copos diferentes, copinho descartável. Então não tem o negócio de todo mundo pegar com a sua mão e contaminar aquilo. Depois eu vou lá com os meninos e a gente mesmo come o resto do pão lá. Sempre é eu e o Danielzinho que vai lá e senta. Daniel é um menino da igreja nossa. Danielzinho, a gente vai lá no redor da mesa lá, pega o restinho do suco, a gente mistura um no outro. E eu e ele sempre faz esse ritual aí de comer o resto do pão que sobra e o resto do suco de uva. A gente bebe. Não tem porquê ser diferente. Porque aquele pão, pastor, foi orado. Meu Deus, o pão está orado. E daí? Que poder tem um pão? Que poder tem um suco de uva que tu compra ali? Quero dizer a marca não, que o vídeo, senão vai achar que o vídeo é patrocinado. O poder, irmãos, está na nossa comunhão. E aí é onde está a nossa morte, porque nós estamos
dizendo aos outros que estamos anunciando a morte dele até que ele venha, quando não temos comunhão nenhuma com ele. Fazer isto em memória de mim, nós não temos memória dele. Nós estamos ali por hipocrisia, então preocupe-se mais com o seu coraçãozinho, com os seus pecados, e menos com o que vai se fazer com o resto do pão da Santa Ceia. Satanás está enganando você. Então, eu espero que essa primeira pergunta tenha passado. Então, vamos para outra rapidamente. Os perigos de buscar revelação para se fazer alguma coisa ou buscar a guia do Espírito Santo. Irmãos, esse negócio de buscar a guia do Espírito Santo, principalmente vocês que são aí de CCB, Igreja Pentecostal, neopentecostal, esse negócio todo, gente, o diabo está nadando de braçada na vida de vocês. Satanás está engolindo vocês assim, ó. Vocês nem viram. Percebe uma coisa, eu tenho atendido gente aí, pessoal, que a pessoa está dizendo a mim, ó, não, pastor, o Espírito Santo falou comigo que é para eu fazer tal coisa. Mas aí a pessoa está preso a pecados terríveis de bebedice, de droga, bate em esposa, mulher cri-cri que não se submete a marido, gente presa em pornografia, é o que mais tem. Aí a pessoa vem para mim e diz assim, olha, o Espírito Santo, busquei a guia do Espírito Santo para fazer isso, e o Espírito Santo falou comigo que posso fazer. Isso é uma fábrica de casamento arranjado. Isso é uma fábrica de pessoas que são desequilibradas, que não têm nenhum poder de percepção do que vai acontecer, e aí vai buscar guias e mais guias de Espírito Santo, tá? Quando o Espírito Santo está mais interessado em te convencer do pecado, da justiça e do juízo, sabe o que o diabo faz? O diabo influencia alguém, algum pastor, algum ancião, algum pseudo-profeta, alguém diz, porque é movido por Satanás e não por outro, tá? Porque só o diabo tem o interesse de fazer você continuar preso no seu pecado. Porque o Espírito Santo teria interesse de fazer você, dizer a você, olha, eu vou te arrumar um emprego melhor, mas continue preso no seu estado de pornografia. Por que o Espírito Santo faria uma coisa dessa com você? Sendo que a prioridade do Espírito Santo na terra é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como está em João 14. Então não, querido, tu não está buscando a guia do Espírito Santo, não, tu está buscando a guia do demônio. Desculpe-me, eu sei que esse vídeo vai desescrever um monte desse canal. Mas você está buscando a guia do diabo. Sabe quando fala lá para você fazer, faz assim, e você vai dizer aqui no comentário, pode dizer aí, que já aconteceu na minha vida, Deus falou e se cumpriu, mas tu está aí preso em qual pecado? Aconteceu, pastor, Deus falou comigo, olha, eu busquei a guia do Espírito Santo, e Deus falou comigo que eu ia vender a minha casa, e foi batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, vendi, mas está preso no pecado da estupidez com a esposa, está preso no pecado de bater na esposa, está preso no pecado da pornografia, está preso no pecado da droga, está preso no pecado do álcool, está preso no pecado de trair o marido, está preso no... E aí? Tu acha que se o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, acha que o Espírito Santo está ligando se tu tem um carro do ano ou não? Tu acha isso mesmo? É que o Espírito Santo está ligando para isso? Eu vou buscar a guia do Espírito Santo, mas eu sou uma pessoa irada, não piso no meu pé. Tu não é crente, cara, porque tu tá buscando a guia do Espírito Santo. Só tem um lugar que o Espírito Santo vai te guiar. É para reconhecer o teu pecado. Esse negócio de buscar a guia do Espírito Santo para tu comprar casa, esquece isso. Busca uma imobiliária. Esse negócio de buscar a guia do Espírito Santo para comprar um carro, na verdade, tu já queria trocar de carro, cara. Para de ser covarde, deixa de ser bobo. Eu busquei a guia, o Espírito Santo falou comigo. Se o Espírito Santo lá na igreja não disse que tu estava nesse pecado que tu está, não? Percebe? Então esse papo ruim de buscar guia, irmão, comigo não funciona. Tá? Com a Bíblia é que não funciona mesmo. Tá certo?
Não me venham os senhores aqui de gracinha dizer a mim, ai, porque o senhor blasfemou. Que blasfêmia? Só uma pessoa interessada falar com você sobre bens materiais e deixar você afundado no seu pecado. Esta pessoa não é o Espírito Santo. Esta pessoa chama-se Satanás. Então, sim, senhoras e senhores, na sua igreja o diabo está usando as pessoas para continuar você preso no seu pecado. Tá bom assim? Para ficar mais claro que você puder. Se a tua igreja tem esse ritual de buscar guia daqui, guia dali, buscar isso, buscar aquilo outro, o diabo. Tem nada de Deus aí não. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Satanás está te influenciando a você continuar no seu pecado, continuar na sua arrogância, continuar achando que Deus está te abençoando porque está te dando a guia para você comprar um carro, a guia para você comprar um lote, que um dinheiro que você não tem para pagar, e você está entrando nisso. Mas você vai continuar preso no seu pecado. E aí? Preso na sua ignorância. Por que o diabo faz isso muito hoje em dia? Porque o diabo quer que você ache que não precisa do santo livro para se apoiar. O diabo está fazendo você acreditar que você não precisa da Bíblia, que você precisa de ouvir voz de doido. Porque eu não acho que ele seja tão doido assim, porque tem um doido, né, igual a gente, para dar ouvido. O diabo está fazendo, irmão, com que milhares de pessoas nessa hora ouçam não a voz do Espírito Santo, ouçam as guias, ouçam os profetas, ouçam todos, menos a Bíblia. Jesus disse, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O poder de Deus não emana de outro lugar, senão das Escrituras. Não existe outro lugar para estarmos se não for a Escritura. Em Josué, capítulo 1, o Senhor disse, Josué, levanta-te. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Portanto, Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei. Nele, Josué, você medite de dia e de noite para que te vá bem. Percebe? Não cesse de ler e de estudar e de estar preso a este livro que Moisés escreveu. Eu vou estar com você se você estiver com esse livro. Se você não estiver com esse livro, Josué, a invenção sua, eu saio. Porque quem deu aquele livro a Moisés, irmão, foi Deus. Quer ouvir revelação de Deus? Lê tua Bíblia, rapaz. Uma outra coisa aqui, para esse vídeo não ficar muito grande. Salmos capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Percebe? Não é buscando revelamentos por aí, não. Tá? Não é buscando guias daí por aí afora, não. É na sua lei medita de bem-aventurado. Olha bem, chamam ele de bem-aventurado homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nesta lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Aí diz, porque este homem que faz isso será plantado como árvore junto aos ribeiros de água, que no seu tempo certo dá o seu fruto. Aí ele diz, mas os ímpios que ficam buscando por aí, essa patifaria, essa coisa toda, não são assim os ímpios. Pois são como a folha seca, que o vento dá e vai levando eles para onde vai. Ah, pastor, eu fui num lugar, olha, e Deus falou comigo lá que estava me curando de um câncer e eu fui curado. Mas o maior câncer que tu tem é o pecado. Tu houve alguma progressão de largar ele? Entende, irmão? Ai, pastor, mas onde eu estou tem milagre. Aparecida do Norte, tu já foi lá para tu ver? Presta atenção, gente. Pode chover milagre, mas se eles não estiverem em conformidade com a Escritura,
É Satanás que está fazendo. Eu sei que é duro o sermão, mas alguém tem que vir aqui e dizer o óbvio. Alguém tem que vir aqui com coragem e dizer o óbvio. O diabo está falando com vocês. E vocês estão dando ouvido a ele. Meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Porque vós, ó sacerdotes, não quiseste ensinar o meu povo. Ou seja, a culpa da ignorância da igreja que fica buscando revelação, guia do Espírito Santo, essas baboseiras toda, a culpa é dos líderes. Vou lhe dizer uma coisa. Liderar um povo ignorante é muito mais fácil de manipular. Tá? Por isso que na igreja nossa, quando chega alguém, lá jovem, a primeira coisa que a gente faz com o camarada, eu boto ele em contato direto comigo. Digo, vem pra cá. Faço igual o Silvio Santos, vem pra cá, vem pra cá. Tem curso superior? Tem não, então você vai ter. Gosta de ler? Nem tanto, vai gostar. Vamos ler a Bíblia toda junto comigo. Vamos lá, gosta, vai pegando esse livro aqui, aquele ali, vai lendo, vamos buscando, tal. Ninguém na nossa igreja pode ficar alheio ao conhecimento, a não ser aqueles que estão aí muito antigos, que não querem esse tipo de coisa. Mas nos domingos, todo mundo ouve sermão expositivo. Tem uns 4, desde o começo do ano, né, Fernando? Que a gente está num 10 mandamentos, né? Desde o começo do ano. Desde janeiro, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio agora. 5 meses que nós estamos estudando os 10 mandamentos. Chegamos no 3º mandamento agora. Domingo agora chegamos no 3º mandamento. 5 meses estudando os 10 mandamentos. Nós estamos, na nossa igreja, com um sermão expositivo sobre os 10 mandamentos. Passamos 1 ano e 8 meses, aliás, 2 anos e pouquinho ensinando esse livro aqui, ó. Ele é um sermão expositivo que foi pregado na nossa igreja. Foram 2 anos e 3 meses, eu acho, tá? Pregando Mateus capítulo 5. 1 ano e 8 meses pregando Mateus capítulo 6. Então o que vocês vão ter aqui, ó, desses 2 livros, é sermão expositivo da igreja nossa. Tá? 1 ano e 3 meses sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Gente, do jeito que eu preguei está aqui. Ninguém tirou nada. Na edição não deixei editar. Só deixei corrigir. Então percebe, esses livros aqui, em sua maioria, eles foram pregações da nossa igreja. Tá? São sermões expositivos. Então, quer buscar a guia, irmãos, do Espírito Santo para a tua vida? Busca a Escritura em como mudar o teu pecado. Em como sair fora desse pecado que você está aí, te aterrorizando, te levando para o inferno, mas você está achando que não é. O Espírito Santo não tem nenhum compromisso com isso que você está vivendo. Eu então não posso pedir a Deus para me arrumar um emprego melhor? Pode. Se tu tem o estudo adequado, se tu tem a formação adequada, tudo, pode pedir. Mas não em profecia. Por que o Espírito Santo iria profetizar que ia te dar um emprego novo se tu tem capacidade de fazer isso? Tu vai lá e coloca teu currículo, te escreve, te prepara melhor. Vai. Olha, pastor, o Espírito Santo falou dentro da igreja que iria arrumar uma vaga para mim e arrumou. Isso é subjetivo, né? Eu posso dizer isso a qualquer pessoa. Satanás está te enganando, irmão. Satanás está te dando coisa supérflua. Está te enganando com lama, com coisa boba. E te tirando do essencial que é a Escritura. Percebe? Quando Paulo disse, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Ele não está dizendo que o Evangelho é poder de Deus para profetizar, ele não está dizendo que o Evangelho é poder de Deus para pular, ele não está dizendo que o Evangelho é poder de Deus para nada disso. Ele está dizendo que o Evangelho é poder de Deus para mudar vida. E o Espírito Santo não tem nenhum compromisso em mudar sua vida financeira, filho. Não está na Bíblia isso. Tá? Ao contrário,
ser crente está ligado diretamente a sofrer muito e padecer muita perseguição por causa de Jesus Cristo. O que eu vejo hoje nessas pessoas que buscam profecias, que buscam isso tudo, é que há uma crença diabólica que cerca o coração dessas pessoas, que eles têm um Deus chamado dinheiro. Eles querem mais, eles querem poder, eles querem mostrar que Deus está com ele por causa do status financeiro e assim por diante. Se seguir essa premissa, então, todo rico está salvo. Esse negócio de buscar direção do Espírito Santo em profecia, irmão, biblicamente, não tem nenhum fundamento isso. Mas nenhum mesmo. Pastor, e sobre os dons? Venho falar em outra área aqui, tá? Você crê que os dons cessou? Não é essa discussão, não. Eu nem tenho essa crença, tá? Acredito que se o Espírito Santo quiser trazer os dons para a igreja, ele traz. Mas quem sou eu para dizer que os dons acabaram, se não tem nenhuma consistência eu dizer isso, no preto no branco assim. Mas hoje, aqui, ter dons do Espírito Santo, esquece isso aí não. Nessa igreja atual, você tá louco. Tá doido. Como eu sei que a coisa é do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo me apresenta Cristo, revela o meu pecado, veja, porque quando ele vier, primeiro, o Espírito Santo não vem para o mundo, ele vem só para a igreja, tá? Segundamente, ele não fala com ímpios, ele fala só com crente, regenerado, aquelas pessoas que ele já que ele convenceu do pecado, da justiça e do juízo, tá? Então, quer ver se você tem o Espírito Santo? Olha para o fruto do Espírito e vê se você tem, filho. Tem matemática mais certa do que essa, não. Tá? Então, esqueça. Esse negócio de buscar profecia para vender carro, para ter emprego, para esse negócio todo, tudo Satanás. Nada de Deus aí. Só capeta. Só diabo. E nada além disso. Vocês podem chover o comentário que quiser chover aqui. Pode ficar tranquilo com isso. Tá? Irmãos, estamos terminando esse vídeo aqui. Lembrando os irmãos que quer aí os nossos livros, adquire os 5 assim, ó, você pode, ou então os 2, Guia Seguro para o Céu, volume 1 e 2, Cristo entre as Igrejas, Satanismo Global e a História Secreta do Vaticano. Se você quiser adquirir os 5 ou quiser adquirir de 1 em 1, pode ficar à vontade. Como é que faz, pastor? Primeiro comentário fixado no vídeo aqui, ó, aqui embaixo. Primeiro comentário fixado no vídeo é esse telefone 31 989458971, é o meu telefone, você fala diretamente comigo. Você só compra direto comigo por enquanto, tá? Então, nós estamos chegando ao final desse vídeo e, meus amados irmãos, tenham certeza disso. Vá à sua Bíblia, vá às Escrituras. O Evangelho está lá, não está em outro lugar, tá? Aquele livro não existe, negócio de, uma bibliolatria. Não. Não, senhoras e senhores. Aquele livro não é o nosso Papa. O Papa é um homem falível, é um homem podre, cheio de falha, igual eu e você. O profetinha da sua igreja é um endemoniado de bota, tá? Um endemoniado de terno ou uma endemoniada de saia. A confiança nossa está naquele livro. É somente a Escritura. É o que a Bíblia diz e ponto final. Quer ouvir Deus falar com você, leia a sua Bíblia. Quer ouvir Deus falar de forma audível com você, de forma alta, leia a sua Bíblia em voz alta. Mas leia ela. É lá que está. O diabo odeia aquele livro. Ele quer mais que você fique dando ouvido a esses endemoniados por aí. Queridos e amados irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Não esquece de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar e também adquirir nossos livros. Fica com Deus em nome de Jesus.